Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui no prédio para conferirmos a estreia da segunda temporada da série The Only Mothers in the Building, com seu primeiro e segundo episódio exibidos na Star Plus. Pois bem, pessoal, voltamos então com as aventuras desses três malucos, Charles, Oliver e também a Mabel, né? Três improváveis vizinhos que, claro, lá na primeira temporada, fizeram aquela investigação ali dentro do prédio, né? Aquele condomínio enorme, né? O Arconia, né? E, sim, resolveram a parada, chegaram realmente a quem cometeu o assassinato, ou os assassinatos, na verdade foi mais de um, né? A série, na verdade, ela se transformou numa sequência de mistérios muito interessante e teve, sim, um episódio sensacional, que foi aquele silencioso. Caramba, se eu me lembrar, eu coloco aqui em cima o episódio específico, mas vale a pena você dar uma conferida, caso você não confira a série, em tudo que eu falei a respeito dos 10 episódios lá da temporada de estreia. Mas sim, eles voltaram aqui exatamente no mesmo ponto onde o outro terminou, que é exatamente aquela questão de, depois de tudo resolvido, né? Simplesmente eles estão comemorando lá no topo do prédio, no terraço, né? Estão bebendo alguma coisa e aí acaba o champanhe. A Mabel se oferece para descer ao seu próprio apartamento para pegar mais uma garrafa, enquanto que Charles e lá o Oliver ficam acima. Mas eles ficam meio assim, até não lembro direito o que faz com que eles desçam, mas eles ficam, peraí, tá alguma coisa errada. Eles vão descendo rapidamente, assim, lembrei, é que eles ouvem, né, as sirenes dos carros da polícia chegando ali ao condomínio. Eles ficam meio que, caramba, deu alguma coisa errada. Eles saem descendo as escadas, entram no apartamento de Mabel e encontram ela com um corpo caído ali. Que, na verdade, todo mundo já sabia disso, né? Desde o comecinho da primeira temporada, porque o final já foi exposto logo de cara. Enfim, né? Mas o que vale é que temos essa situação, temos ela totalmente, né, ensanguentada e, claro, com o corpo caído. A gente descobre então que quem está morto ali da Silva é a Bunny, né, a síndica do condomínio. A série acaba, a primeira temporada acaba lá e começa exatamente nesse ponto. Eles são levados à delegacia, onde temos lá aquela conhecida detetive e mais um novo, né, parceiro. Trocaram, né? Não sei porquê, mas trocaram. Enfim, o que vale, né? Tá lá os dois detetives, né, tentando captar, né, entender o que aconteceu ali naquele crime, no novo crime. Uma situação, claro, bastante interessante, porque é um de cada vez, mas ao fundo é a própria Mabel que salva todo mundo, né? Porque aí, sem querer, é um dos detetives, acho que é o novo detetive que fala, né? A tal da faca, e a faca? E ela fala, como assim que faca, né? Estão me acusando, afinal de contas, quem está morta ali é uma conhecida, claro, ali do condomínio, e ela está espetada com uma agulha de tricô minha, né? Ou seja, toda a suspeita estava em cima da Mabel, não tanto em cima lá dos dois velhinhos, né? Mas literalmente quando eles deixam escapar que, peraí, ela foi morta por uma faca, então a agulha de tricô veio depois? Como assim? Então vocês não têm prova, né? Cadê a faca? Sumiu? Eles não têm a prova do crime. Então, claro, os três são liberados. Mas a detetive que a gente já conhece dá a dica, né? Não se metam de novo com essa história de podcast de crime verdadeiro, né? Fiquem afastados, porque dessa vez vocês estão completamente envolvidos mesmo, né? Quer dizer, já estavam na outra, né? Enfim, não importa. O que vale é que eles são, por enquanto, apenas suspeitos. Não tem nenhuma prova em cima da cabeça deles que façam com que eles sejam, né, de alguma forma, realmente os autores daquilo. Digamos que deu uma facilitada, né, série. Acho que fosse uma série policial, eles não teriam muito como sair, né? Não sei se exatamente por não ter a arma do crime, de fato elimina eles. Bom, elimina ela de fato, né? Porque se a gente considerar que não foi exatamente a agulha de tricô que a matou, né, a Bunny, então realmente acho que sim. Certo, não importa. O que vale é que eles ficam meio ali na deles, realmente aceitam o conselho da detetive. É melhor não ficar mexendo com isso. Vamos parar com essa história de podcast. Então, até tem uma pegada bastante interessante, que cada um deles começa a ter uma certa oportunidade de fazer outra coisa. Por exemplo, o Charles, né, é convidado a voltar a uma nova série, uma nova versão daquela grande série que ele participou, e é, claro, super conhecido, né, que é Brazos. Ele acha que ele vai ser o protagonista mais uma vez? Não, ele vai ser apenas o titio Brazos, porque agora é uma mulher que é o Brazos. Pois é, uma coisa comum que se faz hoje em dia, né, que é pegar séries antigas, né,
E na nova versão se muda a etnia, se muda o sexo, se muda o peso e por aí vai, né? Transforma tudo numa bela coisa que não tem nada a ver com o original. Uma boa piada também, com certeza. Do lado do Oliver, né, ele tem a oportunidade, né, de uma nova maluca ali no Harkonnen, né? Lembrando que lá na Penthouse, na cobertura, morava o Sting. Parece que agora ele não está mais aqui na série. Tem uma nova moradora lá na Penthouse, que é a Amy Schumer, também fazendo o papel de si mesma, né? Uma comediante conhecida lá nos Estados Unidos, não muito aqui no Brasil, para falar a verdade. Aliás, estreou uma série dela também dentro da Star Plus recentemente. Eu vou dar uma olhada para ver como é que é. Ela é do tipo que tem a comediante, né? Ou comediante, né? Que tem aquela feição de maluco, né? Realmente. E ela aqui meio que está numa situação meio perturbada, né? Quando ela vai se aproximando do Oliver, querendo meio que pegar uma certa franquia ali, justamente do podcast dos três, ela está numa situação ali que ela aparenta assim, um certo distúrbio, digamos assim, uma pessoa completamente amalocada, né? Uma boa aquisição. Espero que ela apareça muito mais do que o Sting apareceu na outra temporada. Acho que ele só apareceu 2 vezes, se não me engano, né? Acho que foi. Mas acho que aqui vai render um pouco mais, com certeza, porque a comediante é boa. Ela tem cara de maluca, ideal aqui para a série, e ela tem uma certa fixação, né? Depois a gente vai percebendo aqui nos 2 episódios iniciais, ela tem muito interesse ali no Charles, especificamente. Mas, sim, é um bom caminho também para Oliver meio que fazer outras coisas, embora, tá claro, esteja associado ao podcast em si. Já Mabel é uma coisa um pouco mais também distante, quer dizer, distante não, tinha a ver com o que ela fazia antes, né? Porque ela pintava, lembra que ela fez aquele grande mural, né? Com as janelas ali dos apartamentos, onde estavam todos os personagens que estavam envolvidos na trama da temporada passada. Bom, ficaram sabendo dela, exatamente como eu não sei, mas enfim, uma certa artista a convida para participar de um certo grupo. Aquela coisa de coletivo, né? Coletivo artístico. Tá bom, fazer o quê, né? O que vai daí é ter uma vertente que também ela fica interessada, claro, ela quer desenvolver o seu lado totalmente, né, artístico, de fato, né, que sim, já havia lá na outra temporada, ou seja, não é uma coisa completamente maluca, digamos assim, mas ela quer ser uma outra pessoa. É interessante também, mas tem uma certa novidade aqui na série que traz uma certa diferenciação do que foi na primeira, né? Lembro, claro, estamos numa série, como tantas as outras da nossa era, né, de querer ficar fazendo lacração, né? Inclusive aquela piada que eu disse ali, né, de Brazos, o personagem da nova série ser substituído, ou seja, deixar de ser um homem branco e passar a ser uma mulher. Se não me engano, acho que era uma mulher negra, não era? Que estava lá no cartaz, não frisou muito bem. Eu até não parei a imagem, mas acho que era basicamente. Mas isso faz parte das altas lacrações de hoje em dia, né? E lá na primeira temporada a gente tinha que a personagem da detetive, ela tinha uma esposa, né? E estavam grávidas. Até teve a piada, né? Do nome da criança, que foi a primeira vez que a esposa apareceu, né? Acho que foi lá pelo 4º episódio, mais ou menos, se eu não me engano. Acho que foi. Enfim, mas estava assim destacado que sempre, né, tem que existir, hoje em dia aparece uma persona LGBTQ+, plus, barra Y, delta, gama, seja, aquele monte de letrinhas. Se não tiver, parece que a série não pode ser aprovada, né, pelos produtores ou as grandes empresas, enfim. Só que a novidade, então, nessa temporada, eu acho que talvez eles vão deixar um pouquinho de lado a parceria, né, a esposa da detetive, para focar então na Mabel, porque depois, né, a gente acaba desenvolvendo, a gente não, né, a história se desenvolve, onde a gente percebe que, sim, ela tem uma certa atração por aquela sujeita, né, que chama Allison, que a convidou para participar então daquele coletivo de artistas. Deve render alguma coisa relacionada aos crimes? Talvez sim, talvez não, quem sabe, né? Pois também ela é uma personagem meio esquisita, né? Com certeza alguma coisa deve pintar por aí. Mas, de fato, o tema, né, do lesbianismo, podemos colocar, que antes era da detetive e passou para a protagonista da série. Mas o que quer dizer isso? Vai ficar agora dobrado? Não sei, porque não dá para saber se de fato vai aparecer, então, a mulher lá da detetive, lembrando que ela estava grávida, acho que ela já estava quase perto de ganhar o bebê, pode ser que sim, ainda se fale disso, dizendo, né, que, enfim, o bebê nasceu e vão decidir o nome dele.
Enfim, o que vale, pelo menos nesse ponto ali da Locker Station, sim, está presente aqui também ainda na série. Lembrando que antes, na primeira temporada, Mabel parecia que só gostar de homens. De repente ela passou a gostar de mulher também? Não entendi. Enfim, o que vale é que, bom, tinha aquela amiga dela. Será que já tinha alguma coisa lá e eu não percebi? Não sei. Enfim, o que vale. No primeiro começo aqui, nos primeiros momentos então do episódio, a gente percebe que cada um vai seguir o seu caminho. Mas aquela outra, né, podcaster, né, que já fazia, né, um podcast de crimes reais, a Cinda, né, e suas duas parceiras lá, sócias, não sei bem o que eram, né, elas começam sim a fazer o podcast referente justamente aos três malucos, antes investigadores, né, que sim, também foi exatamente como terminou lá a temporada passada, né, na promessa que eles iriam começar então o novo podcast. E por causa disso dela, a Cinda, fazer então uma história em cima deles, que eles resolvem, não, a gente precisa contar a nossa versão. Então eles reativam, claro, o podcast Only Murders in the Building, né, para falar exatamente sobre a própria história, passando por cima então do conselho lá da detetive de não façam isso novamente. Eles continuam. E aí então que a série começa a ficar já num ritmo muito mais dinâmico do que foi lá na primeira temporada. Logo no segundo capítulo, né, episódio, a gente já começa a perceber que as investigações vão correndo mais rápidas e mais dinâmicas, e principalmente o que vale bastante, eu me diverti muito mais aqui nesses 2 episódios do que em muitos lá da primeira temporada. Sim, a série sempre teve aquela coisa de manter a comicidade, porque ela é uma série cômica, de fato, mas ela sempre teve um problema de ritmo, talvez, que muita gente talvez não tenha gostado, é verdade, era um pouco lenta. E, claro, se valendo também da questão que os 2 protagonistas principais também são idosos, pode ser que isso tenha deixado muita gente assim achando que a série é devagar demais, né? A presença da Selena Gomez como a parte jovem ali do trio não era suficiente, porque até mesmo a personalidade dela é também lenta. Mas aqui, na segunda temporada, parece que está um pouquinho mais ágil. E realmente as piadas estão muito melhores. Pelo menos eu fiquei rindo mais o tempo todo, principalmente no segundo episódio, com a questão lá daquele quadro, né, que se conecta exatamente com a história dessa vez do Charles. Se antes na primeira temporada quase que todo o mistério da morte, do assassinato estava relacionado a Mabel, dessa vez tudo está focado no Charles, né? Tanto que lá no quadro está pintado o seu pai, né? Ou seja, muita coisa assim vai aparecer com certeza, do mesmo jeito que a outra morte também era relacionado ao universo, digamos assim, da Mabel, com certeza que dessa vez será tudo focado no Charles. Ou seja, se tudo correr bem, claro, teremos uma terceira temporada da série e aí o foco será em cima do Oliver. Não tenhamos dúvida disso, né? Sim, a série promete porque ela está bem dinâmica, como eu falei, as piadas estão melhores e o humor visual, quando acontece aqui dentro da série, ele fica muito bom, mais ainda do que aquelas truques, né, de palavras, de linguagem, de comportamento, não, quando são as piadas visuais e justamente naquele momento do quadro, eles tentarem colocar o quadro de volta lá no apartamento da Bunny, foi sensacional, com certeza. E mais claro, a edição muito boa, né, da Amy Schumer, que faz com que a trama assim interlace mais ainda em umas situações engraçadíssimas. Ah, e claro, a presença sensacional também, nova atriz participando aqui nessa temporada, não deve aparecer muitas vezes, provavelmente talvez ela só retorne um pouquinho mais para o final da temporada, por causa da idade também dela, né? A atriz Shirley MacLaine está presente aqui, caramba! Foi legal eu descobrir que era ela, quando ela apareceu, bom, ela é a mãe da Bunny, né? E aparece, né, reclamando a posse lá justamente do quadro, que vale uma fortuna, para lá de $1 milhão, né? E quando ela aparece, né, aquela velhinha, né, toda pequenininha, enrugadinha, mas aquele olhar eu ficava falando, caramba, quem é ela, né? Mas eu também falava, não conheço essa vovozinha, quem é? Mas à medida que a cena ia se desenrolando, e ela ia falando, caramba, a atriz é boa, quem é ela? Aí veio de repente a lembrança, é a Shirley MacLaine. Caramba, como ela tá velhinha, sensacional. E tá, sim, roubando a cena, roubou totalmente, né? Esse segundo episódio, ela só apareceu no segundo, né? E pena, provavelmente ela não vai aparecer mais, tanto que, né, a fala final dela no final do episódio
para o Charles é justamente, né, quando ele diz, tá aí o seu quadro, e ela responde, eu tenho certeza que você vai fazer de tudo para recuperá-lo, porque o quadro está desaparecido. Então provavelmente ela só deve aparecer lá no finalzinho da temporada, quem sabe nos 2 últimos episódios, ou, quando muito, né, no último. Enfim, agora uma coisa que me deixa encafifado, né, exatamente como a trama se apresenta, né. Lembrando lá que na primeira temporada, eu sempre ficava achando, caramba, por que eles demoram tanto a focar num ponto super específico, que era justamente, né, quando tinha, lá no começo da história, teve aquele toque do alarme de incêndio, todo mundo foi obrigado a descer, claro, dos seus apartamentos para a rua. No caminho de todo mundo ir para baixo, havia uma pessoa subindo, que era justamente aquele que estava usando aquele moletom com aquela pintura super específica, que depois a própria Bunny estava vestindo ao final, ou seja, o moletom em si ainda vai aparecer aqui na história da segunda temporada. Mas foi um lance que foi bem marcado aqui pela câmera, ou lá pela câmera naquela temporada. Eu sempre me perguntava, caramba, passava um episódio, passava outro, segundo, terceiro, e ninguém lembrava daquele detalhe. E o Charles fixou bem aquilo, e ficou bem marcado para nós, espectadores, né? E depois, claro, aquilo tinha a ver com a resolução do problema. Na verdade, só depois, quando o amigo, né, da Mabel apareceu, é que tudo ficou às claras. Mas o que importa é que aqui, o que eu achei esquisito foi justamente aquela grande mancha de sangue da Mabel. Claro, quando eles fizeram essa cena, ou marcaram isso no texto, né, colocaram uma grande mancha de sangue no suéter da Mabel, né, ninguém estava pensando na segunda temporada, provavelmente, né, com certeza não. E ninguém sabia quem era, talvez, quem estava ali, Mortinho da Silva. Acho que não, provavelmente, né? Mas de qualquer forma, do jeito que por enquanto está apresentado, o final ali daquela situação, quando ela então desce lá do terraço para ir buscar mais uma outra garrafa de champanhe, entra no apartamento e dá de cara com a Bunny já ferida, quando elas se encostam, não é tempo suficiente para ela ficar completamente manchada de sangue daquela maneira. Um certo exagero, ou seja, mudança de rota, provavelmente. Realmente, a cena foi escrita com uma baita mancha de sangue para o final da primeira temporada, e depois, quando você começou a escrever a trama da segunda temporada, aquilo nem combinava, mas se deixou do mesmo jeito, aquela manchona enorme. Talvez tenha mais coisas que a própria Mabel não tenha contado, né? Porque ela disse primeiro que a Bunny só havia falado o número 14, e acabou. Ela não tinha falado que depois ela tinha falado, quando já caída no chão, Savage, né? Que é o sobrenome do Charles. Ou seja, a Mabel tem o mesmo comportamento que ela tinha lá na primeira temporada, que é ficar escondendo informação dos dois velhinhos. E talvez ainda esteja outras situações onde aí se justifica aquela baita mancha de sangue. Porque por enquanto meio que não dá certo, porque do jeito que mostrou, ela só entrou no apartamento, já encontrou a Bunny lá capengando, né? Com a agulha de tricô já enfiada nela. Elas quase se esbarraram, ela tentando segurar a Bunny, que já estava indo ao chão, mas depois que ela caiu no chão, ela não voltou a ficar agarrada para ficar completamente empapada de sangue. Esse que é o detalhe, né? Talvez seja só um problema de continuidade, não tem a ver exatamente com o mistério em si. Acho, estou chutando também, né? Mas com certeza é isso sim. De qualquer forma, a história está interessante, o ritmo está bom, a graça está melhor ainda do que estava anteriormente, então tem tudo para essa temporada ser muito mais vibrante e muito mais divertida, porque sim, de vez em quando, em alguns episódios, mesmo gostando de todo o formato que ele era composto, eu achava que no fundo, faltava um pouco de comédia, porque sim, eu ficava com a sensação, tá, eu tô gostando, mas eu tenho certeza que muita gente não tá curtindo isso aqui, porque justamente vem atrás de uma história de comédia, romance, investigação, a investigação se encontra, os mistérios, o tom sempre fica bom, mas a graça em si faltava. Acho que eles consertaram esse defeito dessa vez, e portanto sim, foi uma boa estreia, muito dinâmica, com certeza. E portanto, para esses dois episódios, o 1 e o 2, vou atribuir a mesmíssima nota, meio que uma certa média, podemos colocar. Então, como começou bem, não vou colocar a mesma nota, eu vou até aumentar. Eu vou dizer que o primeiro episódio, sim, ele vale 4,5 asteriscos. E aí, claro, também, né, eu posso colocar aqui o segundo, que foi melhor ainda, muito mais dinâmico, com uma boa participação da Shirley MacLaine. Tá tudo melhor, claro, no segundo episódio. Aí sim, melhora-se então os 5 asteriscos. Agora, mesmo tendo dado a nota máxima para esse daqui, eu ainda quero que em algum momento dessa segunda temporada
eles tenham a ousadia de tentar fazer um episódio, aí sim, sensacional, que foi aquele do episódio silencioso. Provavelmente eles não vão conseguir, talvez se eles tentarem, vão falhar miseravelmente, mas entregaram uma vez porque eles não podem entregar também numa segunda oportunidade, né? Não sei o que eles vão fazer, mas se eles tentarem, para mim já é positivo, mesmo que ganhe até uma nota mais baixa, não tem problema. De qualquer forma, essa história aqui, essa estreia aqui, me deixou bastante animado, muito mais empolgado do que eu fiquei na estreia da temporada anterior. Com certeza vai ser uma boa temporada, eu vou rachar o bico com esses três manés, porque um é pior que o outro na arte da investigação. Portanto, agora sim, a cada nova semana teremos mais um episódio, então as próximas 8 terças-feiras, né? Teremos então mais um novo episódio de Only Murders in the Building para conferir, e torcendo para que tudo continue numa terceira temporada. É isso.